Seja bem-vindo ao canal Buscando ao Senhor. Este é um momento separado por Deus para você. Acalme o coração, respire com tranquilidade e permita que a presença do Senhor alcance sua vida. Vamos orar juntos. Senhor Deus dos exércitos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu me coloco diante da tua presença neste momento com um coração quebrantado, mas cheio de fé, buscando a tua proteção urgente e poderosa contra todo o mal que tenta se levantar contra a minha vida. Eu reconheço que tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu escudo e a minha torre forte. Eu declaro que não há outro Deus além de ti. Não há outro nome debaixo do céu, pelo qual eu possa ser salvo, protegido e guardado. Por isso, neste instante, eu corro para o esconderijo do Altíssimo. Eu me escondo debaixo das tuas asas poderosas, eu me refugio na sombra do Onipotente, onde nenhum mal pode me alcançar. Pai, eu venho diante de ti, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que derrotou a morte, o inferno e o pecado na cruz do Calvário. Eu invoco o poder do sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu corpo, sobre a minha alma e sobre o meu espírito. Eu declaro que o sangue de Jesus me cobre completamente, me protege de todo ataque do inimigo, me livra de toda maldição, de todo feitiço, de toda palavra negativa que foi lançada contra mim. O sangue de Jesus é a minha cobertura, é o meu escudo, é a minha defesa inabalável contra as forças das trevas que tentam me destruir. Senhor, eu declaro neste momento que tu és o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e em ti eu confio com todo o meu coração. Eu não confio nas minhas próprias forças, não confio na minha sabedoria limitada, não confio nos recursos humanos que me cercam. A minha confiança está firmada unicamente em ti, no teu poder ilimitado, na tua fidelidade eterna, nas tuas promessas que nunca falham. Tu prometeste que me livrarias do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e eu me apego a essa promessa com todas as minhas forças. Eu creio que tu estás desfazendo agora mesmo toda a armadilha que o inimigo preparou contra mim, todo o plano maligno que foi arquitetado nas trevas para me derrubar. Deus Todo-Poderoso, eu clamo pela tua intervenção urgente em todas as áreas da minha vida que estão sendo atacadas pelo inimigo. Onde há medo, eu peço que venha a tua paz, que excede todo entendimento. Onde há confusão, eu peço que venha a tua clareza e direção. Onde há doença, eu peço que venha a tua cura restauradora. Onde há escassez, eu peço que venha a tua provisão abundante. Onde há conflito, eu peço que venha a tua reconciliação. Onde há tristeza, eu peço que venha a tua alegria. Eu sei que tu és o Deus que transforma desertos em mananciais, que faz caminhos onde não há caminho, que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Eu me levanto agora em autoridade espiritual, na autoridade que me foi dada por Jesus Cristo, quando Ele disse que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano. Eu piso agora sobre toda a obra das trevas que tenta se manifestar na minha vida. Eu piso sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o desânimo, sobre a desesperança. Eu piso sobre toda a enfermidade, toda dor, todo sintoma que não vem de Deus. Eu piso sobre toda a escassez financeira, toda dívida, toda falta, toda limitação que o inimigo colocou no meu caminho. Eu declaro que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Senhor, a tua palavra declara que tu me cobrirás com as tuas penas e debaixo das tuas asas eu confiarei. Que imagem poderosa e reconfortante! Como uma águia que protege seus filhotes com suas asas fortes e majestosas, assim tu me proteges, Senhor. Eu me coloco agora debaixo das tuas asas, no lugar mais seguro do universo,
onde nenhuma tempestade pode me alcançar, onde nenhum vento contrário pode me derrubar, onde nenhum ataque do inimigo pode me atingir. Eu descanso na tua proteção, eu confio no teu cuidado, eu me entrego completamente aos teus braços amorosos. A tua verdade é o meu escudo e broquel, declara a tua palavra. Eu me revisto agora da verdade do Evangelho, da verdade que me liberta, da verdade que me fortalece, da verdade que desfaz toda mentira do inimigo. O diabo é o pai da mentira, e ele tenta constantemente me enganar com pensamentos de derrota, de fracasso, de rejeição, de incapacidade. Mas eu rejeito todas essas mentiras em nome de Jesus. Eu declaro a verdade sobre a minha vida. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Eu sou amado com amor eterno. Eu tenho um propósito grandioso. Eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, a tua palavra promete que não terei medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu me apodero dessa promessa agora mesmo. Eu rejeito todo medo que tenta me paralisar, todo terror que tenta me assombrar nas horas mais escuras da noite, toda a ansiedade que tenta roubar o meu sono e a minha paz. Eu declaro que o medo não tem domínio sobre mim, porque tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu enfrento este dia e todos os dias que virão com coragem, com fé, com a certeza de que tu estás comigo em cada passo que eu dou. As setas que voam de dia representam os ataques visíveis do inimigo, aquelas situações difíceis que surgem no meio do nosso cotidiano. Uma palavra dura de alguém, uma notícia ruim, um problema inesperado, uma crise que parece não ter solução. Mas eu declaro que nenhuma dessas setas me atingirá, porque tu és o meu escudo. Tu vais na minha frente, preparando o meu caminho, removendo os obstáculos, derrotando os meus inimigos antes mesmo que eu os encontre. Eu caminho em segurança, porque tu caminhas comigo. Eu avanço com confiança, porque tu és a minha retaguarda. Senhor, eu também rejeito a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia. Eu declaro proteção sobre a minha saúde e sobre a saúde de toda a minha família. Nenhuma doença, nenhum vírus, nenhuma enfermidade terá poder sobre nós, porque tu és o Senhor que nos sara. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura todas as nossas enfermidades. Eu declaro que a doença não é a minha porção, que a fraqueza não é o meu destino, que a morte prematura não faz parte do plano que tu tens para mim. Eu viverei e não morrerei, e contarei as obras do Senhor. Senhor Deus, eu continuo diante da tua presença majestosa, derramando o meu coração em oração e buscando a tua proteção completa sobre cada área da minha existência. A tua palavra declara que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas que o mal não chegará até mim. Que promessa extraordinária, que declaração poderosa de proteção e livramento. Eu me apego a essa verdade com todas as forças da minha alma, crendo que mesmo quando o caos estiver ao meu redor, mesmo quando a destruição parecer inevitável, mesmo quando todos ao meu redor estiverem caindo, eu permanecerei de pé, porque tu és o meu sustento, tu és a minha rocha inabalável. Eu entendo, Senhor, que essa promessa não significa que eu não verei tribulações ou que estarei imune às dificuldades desta vida. Jesus mesmo nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas ele também nos disse para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A promessa do Salmo 91 é que mesmo em meio às tempestades mais violentas, mesmo quando a destruição estiver acontecendo ao nosso redor, nós estaremos protegidos debaixo das tuas asas, guardados pelo teu poder sobrenatural, sustentados pela tua mão poderosa. Eu creio nisso com todo o meu ser.
E essa fé me dá forças para enfrentar qualquer batalha. Pai, eu declaro que somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Eu não preciso me vingar daqueles que me fizeram mal. Não preciso retribuir o mal com o mal. Não preciso lutar as minhas próprias batalhas com as armas da carne. Tu és o Deus da justiça. Tu és aquele que julga com retidão. Tu és aquele que defende a causa dos oprimidos e faz justiça aos que são tratados com injustiça. Eu entrego nas tuas mãos todos aqueles que se levantaram contra mim, todos aqueles que tramaram o mal contra a minha vida, todos aqueles que tentaram me destruir com palavras, ações ou intenções malignas. Eu unjo espiritualmente a minha casa com o sangue de Jesus Cristo. Assim como os israelitas ungiram os umbrais das suas portas com o sangue do Cordeiro na noite da Páscoa, e o anjo destruidor passou por cima das suas casas, sem tocá-las, eu declaro que o sangue de Jesus está sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo o que me pertence. O destruidor não terá acesso a este lugar. A morte não terá domínio sobre os moradores desta casa. A doença não encontrará morada entre estas paredes. Esta casa pertence ao Senhor, e aqui habitará a paz, a alegria, o amor e a presença constante do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, eu estendo essa proteção sobre cada membro da minha família. Eu oro pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus avós, pelos meus tios, primos e sobrinhos. Eu cubro cada um deles com o sangue de Jesus. Eu os coloco debaixo das tuas asas protetoras. Eu os entrego nas tuas mãos cuidadosas. Protege-os onde quer que estejam. Guarda-os em todos os seus caminhos. Livra-os de todo perigo, de todo acidente, de toda violência, de toda enfermidade. Que os teus anjos acampem ao redor deles e os defendam de todo mal. Senhor, a tua palavra promete que aos teus anjos darás ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Que verdade gloriosa saber que tu designaste mensageiros celestiais para me proteger. Seres poderosos que executam as tuas ordens e lutam as minhas batalhas no mundo espiritual. Eu agradeço pelos anjos que tu enviaste para me guardar. Eu reconheço a presença deles ao meu redor. Eu me alegro em saber que não estou sozinho nesta guerra espiritual. Os teus anjos me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Eu declaro que os anjos do Senhor estão comigo agora mesmo, formando um exército celestial ao meu redor. Uma muralha de fogo que nenhum demônio pode atravessar. Eles estão posicionados na minha frente, na minha retaguarda, à minha direita e à minha esquerda, acima de mim e abaixo de mim. Eles vigiam enquanto eu durmo. Eles me acompanham enquanto eu caminho. Eles me protegem enquanto eu trabalho. Eles lutam por mim enquanto eu oro. Eu não tenho medo de nenhum inimigo, porque maior é o exército que está comigo do que o exército que está contra mim. Pai, a tua palavra declara que eu pisarei o leão e a cobra, que calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. Esta é uma promessa de autoridade espiritual, de domínio sobre as forças das trevas, de vitória sobre todo o poder do inimigo. O leão representa o diabo, que anda ao redor bramando, buscando a quem possa tragar. A serpente representa aquele enganador antigo que desde o jardim do Éden tenta seduzir a humanidade com suas mentiras. Mas eu declaro que tenho autoridade sobre o leão e sobre a serpente, que eu os piso debaixo dos meus pés, que eu os esmago pelo poder do nome de Jesus. Eu não sou vítima do diabo. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Eu não sou presa fácil para o inimigo. Eu sou guerreiro do exército do Senhor. Eu não fujo das batalhas espirituais. Eu as enfrento com a armadura de Deus, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com o capacete da salvação. Eu avanço contra as fortalezas do inimigo.
Eu derribo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O inimigo é que foge de mim, porque eu resisto a ele firme na fé. Senhor, eu me posiciono agora como guerreiro espiritual, revestido de toda a armadura que tu providenciaste para mim. Eu cinjo os meus lombos com a verdade, rejeitando toda a mentira do inimigo e abraçando a verdade da tua palavra. Eu visto a couraça da justiça, não a minha própria justiça, que é como trapos de imundícia, mas a justiça de Cristo, que me foi imputada pela fé. Eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da paz, pronto para anunciar as boas novas e para caminhar em paz, mesmo em meio às tempestades. Eu empunho o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Cada pensamento de dúvida, cada sentimento de medo, cada sugestão de desistência que o inimigo lança contra mim é interceptado e destruído pelo meu escudo da fé. Eu creio nas tuas promessas. Eu confio no teu caráter. Eu me firmo na tua fidelidade. A minha fé não é baseada nas circunstâncias que eu vejo, mas na palavra que tu falaste, e a tua palavra nunca volta vazia, mas sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação, protegendo a minha mente contra os ataques do inimigo. A minha mente é campo de batalha, e eu não permitirei que o diabo plante sementes de destruição nos meus pensamentos. Eu levo cativo todo pensamento. Eu rejeito toda imaginação maligna. Eu recuso todo raciocínio que contradiz a palavra de Deus. A minha mente está guardada pela paz de Deus, que excede todo entendimento, e eu penso somente naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Finalmente, eu empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a minha arma ofensiva, o instrumento pelo qual eu ataco as fortalezas do inimigo e destruo as obras das trevas. Assim como Jesus usou a palavra para derrotar Satanás no deserto, dizendo, está escrito a cada tentação, eu também uso a palavra para vencer toda investida do maligno. Está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Está escrito que o Senhor peleja por mim enquanto eu me calo. Está escrito que em todas estas coisas sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Senhor Deus, eu avanço nesta oração com o coração ardendo em fé, com a alma sedenta pela tua presença e com o espírito determinado a alcançar vitória completa sobre todo o mal que tenta se levantar contra mim. A tua palavra declara no final do Salmo 91 uma promessa extraordinária que enche o meu coração de esperança e confiança inabaláveis. Tu dizes, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Que declaração poderosa do teu amor e da tua proteção sobre aqueles que te amam verdadeiramente. Eu te amo, Senhor, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. O meu amor por ti não é um amor superficial baseado apenas nas bênçãos que tu me concedes, mas é um amor profundo que nasce do reconhecimento de quem tu és, da gratidão pelo que tu fizeste por mim na cruz, da admiração pela tua santidade, justiça e misericórdia. Eu te amo porque tu me amaste primeiro. Eu te busco porque tu me encontraste quando eu estava perdido. Eu te sirvo porque tu me resgataste quando eu estava condenado. O meu amor por ti é a resposta natural ao teu amor imensurável por mim. E porque eu te amo encarecidamente, tu prometes me livrar. Não é um livramento parcial, não é uma proteção temporária, não é uma ajuda limitada. Tu prometes me livrar completamente, totalmente, definitivamente de todo mal, de todo perigo, de toda ameaça. Tu prometes me colocar em retiro alto, num lugar elevado onde os inimigos não podem me alcançar, numa posição de segurança e honra, onde eu contemplarei as batalhas de cima,
vendo tu lutares por mim, enquanto eu descanso na tua fidelidade. Eu recebo essa promessa com fé. Eu a declaro sobre a minha vida. Eu a proclamo sobre o meu futuro. Tu também dizes que me livrarás, porque eu conheci o teu nome. Conhecer o teu nome não significa apenas saber como tu te chamas, mas significa ter intimidade contigo, compreender o teu caráter, experimentar o teu poder, confiar nas tuas promessas. Eu conheço o teu nome, Senhor. Eu te conheço como Jeová Jiré, o Deus que provê todas as minhas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Eu te conheço como Jeová Rafá, o Deus que sara todas as minhas enfermidades e restaura a minha alma. Eu te conheço como Jeová Shalom, o Deus da paz que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu te conheço como Jeová Nissi, o Deus que é a minha bandeira de vitória em todas as batalhas que eu enfrento. Eu te conheço como Jeová Tsidkenu, o Deus que é a minha justiça, que me declara justo não pelas minhas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Eu te conheço como Jeová Shammah, o Deus que está sempre presente, que nunca me abandona, que caminha comigo em todos os momentos da minha jornada. Eu te conheço como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso para quem nada é impossível, diante de quem toda montanha se torna planície e todo vale se eleva. Porque eu conheço o teu nome, eu sou livrado. A tua promessa continua dizendo: Ele me invocará e eu lhe responderei. Senhor, eu te invoco agora mesmo com toda a intensidade do meu ser. Eu clamo a ti do fundo da minha alma. Eu grito a ti das profundezas do meu coração. Eu busco a tua face com desespero santo e fé inabalável. Eu sei que tu não és um Deus distante que ignora os clamores dos seus filhos, mas és um Pai amoroso que se inclina para ouvir as orações daqueles que o buscam com sinceridade. Tu prometeste responder, e eu creio que tu estás respondendo neste exato momento, movendo-te a meu favor, agindo nas situações que me afligem. Responde-me, Senhor, nas áreas onde eu preciso de direção e sabedoria. Ilumina o meu caminho. Mostra-me qual decisão tomar. Revela-me qual porta atravessar. Eu não quero andar segundo a minha própria prudência. Eu não quero confiar no meu limitado entendimento. Eu quero ser guiado por ti em todos os meus caminhos. Eu quero ouvir a tua voz me dizendo: este é o caminho, anda por ele. Sempre que eu me desviar para a direita ou para a esquerda. Fala comigo através da tua palavra. Fala comigo através do teu espírito. Fala comigo através das circunstâncias que tu orquestras soberanamente. Responde-me, Senhor, nas áreas onde eu preciso de cura e restauração. Há feridas no meu coração que ainda sangram, há memórias dolorosas que ainda me assombram. Há traumas do passado que ainda afetam o meu presente. Eu preciso da tua cura profunda, daquela cura que alcança as camadas mais escondidas da minha alma e traz restauração completa. Cura as minhas emoções, Senhor. Liberta-me da tristeza crônica, da ansiedade paralisante, do medo irracional, da culpa que me condena. Restaura a minha alegria, renova as minhas forças. Reconstrói o que foi destruído pelos anos de dor e sofrimento. Responde-me, Senhor, nas áreas onde eu preciso de provisão e sustento. Tu conheces as minhas necessidades materiais. Tu sabes das contas que precisam ser pagas, das dívidas que me sufocam, da escassez que me preocupa. Eu não te sirvo por causa do dinheiro. Eu não te busco apenas para receber bênçãos financeiras. Mas eu reconheço que tu és o meu provedor e que todas as coisas vêm de ti. Abre as janelas dos céus sobre a minha vida. Derrama bênçãos sem medida. Faz prosperar o trabalho das minhas mãos. Multiplica os meus recursos para que eu possa não apenas suprir as minhas necessidades, mas também abençoar outros. A tua palavra promete ainda. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Que conforto extraordinário saber que tu não me abandonas nos momentos de angústia. Quando o mundo me abandona,
Tu permaneces. Quando os amigos se afastam, tu te aproximas. Quando a solidão me cerca, tu me fazes companhia. Quando a dor parece insuportável, tu me carregas nos teus braços. Tu não apenas observas a minha angústia de longe, mas tu entras nela comigo. Tu sofres comigo. Tu choras comigo. Tu me sustenta no meio da tempestade até que ela passe completamente. E tu prometes me retirar da angústia. A angústia não é o meu destino final. O sofrimento não é a minha porção eterna. A tribulação não é o lugar onde eu permanecerei para sempre. Tu me retirarás. Tu me libertarás. Tu me farás sair vitorioso de toda situação difícil que eu estiver enfrentando. Eu creio que dias melhores estão chegando, que a alegria vem pela manhã, que depois da tempestade vem a bonança, que depois do inverno vem a primavera. A minha angústia presente não se compara com a glória que será revelada em mim quando tu completares a tua obra na minha vida. E mais ainda, tu prometes me glorificar, não apenas me livrar, não apenas me retirar da angústia, mas me glorificar, me honrar, me exaltar diante daqueles que duvidaram de mim, que me desprezaram, que apostaram na minha derrota. Tu transformarás a minha vergonha em honra, o meu luto em dança, as minhas cinzas em beleza. Aqueles que me viram cair, me verão levantar mais forte do que antes. Aqueles que me viram chorar, me verão sorrir com alegria indescritível. Aqueles que me viram derrotado, me verão vitorioso, e saberão que foi o Senhor quem fez isso, e será maravilhoso aos seus olhos. Senhor, a última promessa do Salmo 91 declara: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tu prometes me dar vida longa e abundante, dias cheios de propósito e significado, anos repletos de realizações e conquistas. Eu não morrerei antes do tempo. Eu não serei cortado prematuramente. Eu não terei a minha vida abreviada pelos planos do inimigo. Eu viverei todos os dias que tu determinaste para mim. Eu cumprirei todo o propósito que tu estabeleceste para a minha existência. Eu completarei a carreira que tu colocaste diante de mim, com fidelidade e perseverança. E tu prometes me mostrar a tua salvação. Não apenas a salvação da minha alma para a eternidade, mas a salvação em todas as áreas da minha vida aqui e agora. Eu verei a tua salvação nas minhas finanças, eu verei a tua salvação na minha saúde, eu verei a tua salvação no meu casamento, eu verei a tua salvação na minha família, eu verei a tua salvação no meu trabalho, eu verei a tua salvação nos meus relacionamentos. Tu és o Deus da salvação completa. E eu experimentarei essa salvação em toda a sua plenitude enquanto eu viver nesta terra. Pai, eu declaro neste momento que a minha fé está sendo fortalecida poderosamente através desta oração. Cada palavra que eu pronuncio, cada promessa que eu declaro, cada verdade que eu proclamo, está edificando a minha fé, está solidificando a minha confiança em Ti. Está renovando a minha esperança no Teu poder e na Tua fidelidade. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E eu estou ouvindo a Tua palavra. Eu estou meditando nas Tuas promessas. Eu estou absorvendo a Tua verdade no mais profundo do meu ser. Eu me recuso a duvidar. Eu me recuso a vacilar. Eu me recuso a desanimar. Mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias, mesmo quando os sentimentos tentarem me enganar, mesmo quando a lógica humana disser que é impossível, eu escolho crer na Tua palavra acima de tudo. A minha fé não é baseada no que eu vejo, mas no que Tu falaste. A minha fé não depende das circunstâncias, mas das Tuas promessas. A minha fé não é abalada pelas tempestades, porque está firmada na rocha inabalável, que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Deus, eu mergulho ainda mais profundamente na Tua presença, buscando uma comunhão íntima e verdadeira contigo, que transcende as palavras e alcança as profundezas do meu espírito. Eu não quero apenas orar,
Eu quero te encontrar. Eu não quero apenas falar, eu quero te ouvir. Eu não quero apenas pedir. Eu quero te conhecer mais intimamente a cada dia que passa. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, como a corça anseia pelas correntes das águas. Assim, a minha alma suspira por ti, pelo Deus vivo, pela fonte de toda a vida e de toda a esperança. Eu reconheço que a verdadeira proteção espiritual não vem apenas de declarações e decretos, mas nasce de um relacionamento profundo e constante contigo. Eu posso conhecer todas as técnicas de guerra espiritual, posso memorizar todos os versículos de proteção, posso fazer todas as orações corretas, mas se eu não tiver intimidade contigo, se eu não cultivar uma comunhão diária com o teu Espírito, tudo isso será vazio e sem poder. Por isso, Senhor, eu te peço que me ensines a habitar no teu esconderijo, não apenas a visitá-lo ocasionalmente, mas a fazer dele a minha morada permanente. Ensina-me, Pai, a permanecer em ti assim como o ramo permanece na videira. Jesus disse que ele é a videira, e nós somos os ramos, e que sem ele nada podemos fazer. Eu quero estar tão conectado a ti, que a tua seiva flua através de mim constantemente, que a tua vida seja a minha vida, que a tua força seja a minha força, que a tua sabedoria seja a minha sabedoria. Eu não quero ser um ramo seco e estéril, mas um ramo frutífero que produz frutos abundantes para a tua glória, frutos que permanecem e fazem diferença na vida das pessoas ao meu redor. Senhor, eu confesso que muitas vezes eu me afastei de ti, que permiti que as preocupações desta vida, a sedução das riquezas e os desejos por outras coisas sufocassem a tua palavra no meu coração. Eu confesso que houve momentos em que eu te busquei apenas quando estava em dificuldades, apenas quando precisava de algo, apenas quando não tinha mais nenhuma outra opção. Perdoa-me por ter te tratado como um recurso de emergência, em vez de te honrar como o Senhor de toda a minha vida. Perdoa-me por ter negligenciado a comunhão contigo em favor de coisas passageiras e sem valor eterno. Eu me arrependo de todo o pecado que criou distância entre mim e ti, de toda a desobediência que entristeceu o teu Espírito Santo, de toda a atitude que contradisse a tua vontade para a minha vida. Eu não quero apenas ser perdoado, eu quero ser transformado. Eu não quero apenas receber misericórdia, eu quero viver em santidade. Eu não quero apenas escapar do castigo, eu quero agradar o teu coração em tudo o que eu faço, penso e falo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável, que te busca constantemente. Senhor, eu te peço que derrame sobre mim o teu Espírito Santo de maneira nova e poderosa. Eu preciso de uma unção fresca, de um avivamento pessoal, de um derramamento sobrenatural que transforme a minha vida de dentro para fora. Enche-me com o teu Espírito até transbordar. Capacita-me com os teus dons. Reveste-me com o teu poder. Que o Espírito Santo seja o meu guia constante, me conduzindo a toda a verdade, me lembrando de tudo o que Jesus ensinou, me capacitando a viver uma vida que glorifica o teu nome. Eu quero desenvolver os frutos do Espírito na minha vida de maneira cada vez mais abundante. Eu quero que o amor seja a marca registrada da minha existência, um amor que não é egoísta, que não se irrita facilmente, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu quero que a alegria do Senhor seja a minha força, uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mas que brota da certeza da tua presença e das tuas promessas. Eu quero que a paz de Deus guarde o meu coração e a minha mente, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Desenvolve em mim a paciência para esperar no teu tempo sem murmurar, a benignidade para tratar os outros com gentileza, mesmo quando não merecem, a bondade para fazer o bem sem esperar nada em troca. Desenvolve em mim a fidelidade para cumprir os meus compromissos,
e honrar a minha palavra, a mansidão para responder com brandura mesmo diante de provocações, o domínio próprio para resistir às tentações e controlar os meus impulsos. Que esses frutos sejam evidentes na minha vida, testemunhando ao mundo que eu pertenço a Ti. Pai, eu também te peço que aprofundes o meu entendimento da Tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Ilumina a minha mente para que eu compreenda os mistérios do Teu reino. Aquece o meu coração para que eu ame as Tuas escrituras mais do que o ouro fino. Que a Tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, guiando-me em todas as decisões, protegendo-me de todos os erros, fortalecendo-me em todas as batalhas. Eu quero ser como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Eu quero meditar na Tua palavra de dia e de noite, não como uma obrigação religiosa, mas como um prazer da minha alma, como o alimento que sustenta o meu espírito, como a água que mata a minha sede espiritual. Que a Tua palavra habite ricamente em mim, em toda sabedoria, ensinando-me e admoestando-me, transformando-me à imagem de Cristo a cada dia. Pai, eu também desejo aprofundar a minha adoração a Ti. Tu habitas nos louvores do Teu povo, e eu quero criar um ambiente de adoração na minha vida, onde Tu te sintas bem-vindo e honrado. Eu te adoro não pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és. Eu te adoro porque Tu és santo, justo, misericordioso, fiel, poderoso, sábio, amoroso e eterno. Eu te adoro porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não há ninguém como Tu no céu nem na terra. Tu és incomparável, inigualável, insuperável. Que a adoração seja o estilo de vida que eu abraço, não apenas um momento no culto de domingo, mas uma atitude constante do meu coração. Que eu Te adore quando tudo estiver bem e também quando tudo parecer desmoronar. Que eu Te adore na abundância e também na escassez. Que eu Te adore na saúde e também na enfermidade. Que a minha adoração seja um sacrifício de louvor que sobe como incenso agradável à Tua presença, independentemente das circunstâncias que eu esteja enfrentando. Senhor, eu entendo que a comunhão profunda contigo também envolve comunhão com o Teu povo. Tu nos chamaste para vivermos em comunidade, para nos edificarmos mutuamente, para carregarmos os fardos uns dos outros, para nos amarmos como Tu nos amaste. Eu Te peço que me conectes a irmãos e irmãs que me ajudem a crescer na fé, que me encorajem nos momentos difíceis, que me corrijam quando eu me desviar, que celebrem comigo as vitórias e chorem comigo nas derrotas. Livra-me do isolamento espiritual que enfraquece e expõe ao ataque do inimigo. Ajuda-me a ser vulnerável com pessoas de confiança, a compartilhar as minhas lutas e fraquezas, a pedir ajuda quando eu precisar. Que eu não seja orgulhoso demais para admitir que preciso dos outros, que eu não seja independente demais para reconhecer que fui criado para viver em comunidade. Que eu seja um membro ativo e contribuinte do corpo de Cristo, usando os dons que Tu me deste para edificar a igreja e glorificar o Teu nome. Pai, à medida que eu aprofundo a minha comunhão contigo, eu sei que a minha proteção espiritual se torna cada vez mais sólida e inabalável. Quanto mais perto eu estiver de Ti, mais longe estarei do perigo. Quanto mais eu Te conhecer, mais seguro eu estarei. Quanto mais eu Te amar, mais protegido eu serei. A intimidade contigo é a minha maior defesa. A comunhão contigo é a minha fortaleza mais segura. O relacionamento contigo é o meu escudo mais eficaz contra todo ataque do inimigo. Senhor Deus, à medida que eu aprofundo a minha comunhão contigo, eu começo a compreender que Tu não me criaste apenas para existir, mas para cumprir um propósito grandioso que foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Tu me formaste no ventre da minha mãe com intenção específica.
Tu me moldaste com cuidado artesanal, pensando em uma missão única que somente eu posso cumprir. Eu não sou um acidente cósmico. Eu não sou fruto do acaso. Eu não sou uma existência sem significado. Eu sou obra das tuas mãos, criado em Cristo Jesus, para boas obras que tu, de antemão, preparaste para que eu andasse nelas. Eu reconheço, Pai, que durante muito tempo eu vivi sem consciência desse propósito, caminhando pela vida como alguém que não sabe para onde vai, fazendo escolhas baseadas apenas em conveniência, conforto ou pressão social. Eu segui caminhos que não eram os teus caminhos. Eu persegui sonhos que não eram os teus sonhos para mim. Eu investi tempo e energia em projetos que não tinham valor eterno. Mas agora, através desta comunhão profunda que estou desenvolvendo contigo, eu peço que tu reveles claramente o propósito para o qual eu fui criado, a missão que tu tens para a minha vida. Abre os meus olhos espirituais para enxergar o que tu enxergas quando olhas para mim. Tu não vês apenas quem eu sou hoje. Tu vês quem eu posso me tornar pela tua graça transformadora. Tu não vês apenas as minhas limitações e fraquezas. Tu vês o potencial que tu mesmo depositaste dentro de mim. Tu não vês apenas os meus fracassos passados. Tu vês as vitórias futuras que eu alcançarei quando eu me alinhar completamente com a tua vontade. Ajuda-me a ver a mim mesmo através dos teus olhos, a crer no potencial que tu colocaste em mim. Senhor, eu entendo que o meu propósito está intimamente conectado aos dons, talentos e habilidades que tu me concedeste. Tu não me deste esses dons para que eu os enterrasse como o servo infiel da parábola, mas para que eu os multiplicasse e os usasse para a tua glória e para o benefício do próximo. Revela-me quais são os dons que tu depositaste em mim. Ajuda-me a desenvolvê-los com excelência. Mostra-me como usá-los de maneira que cumpra o teu propósito. Que eu não desperdice nenhum talento por medo, preguiça ou falta de fé. Eu também compreendo que o meu propósito está relacionado às experiências que eu vivi, tanto as boas quanto as dolorosas. Tu és o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Até mesmo as dores que eu enfrentei, as perdas que eu sofri, as batalhas que eu travei, fazem parte do teu plano para me moldar e me preparar para a missão que tu tens para mim. Ajuda-me a redimir essas experiências, a transformar as minhas cicatrizes em testemunho, a usar a minha história para abençoar e inspirar outros. Pai, eu creio que tu me chamaste para fazer diferença no mundo ao meu redor, para ser sal que preserva e tempera, para ser luz que ilumina e guia. Tu me colocaste neste tempo específico da história, neste lugar específico do planeta, neste contexto específico de relacionamentos por uma razão. Há pessoas que somente eu posso alcançar, há vidas que somente eu posso tocar, há corações que somente eu posso influenciar. Ajuda-me a reconhecer essas oportunidades e a aproveitá-las com sabedoria e coragem, sem deixar passar os momentos que tu orquestras soberanamente. Senhor, eu me rendo completamente à tua vontade para a minha vida. Eu abandono os meus próprios planos. Eu solto os meus próprios sonhos. Eu entrego as minhas próprias ambições no altar do sacrifício. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não sejam realizados os meus projetos, mas os teus. Não seja construído o meu reino, mas o teu reino venha, e a tua vontade seja feita na minha vida, assim como é feita nos céus. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, um vaso de honra preparado para toda boa obra, um servo fiel que faz a vontade do seu Senhor. Eu te peço, Pai, que me dês clareza sobre os próximos passos que eu devo dar em direção ao cumprimento do meu propósito. Muitas vezes, eu me sinto confuso, sem saber qual caminho seguir, qual decisão tomar, qual direção escolher. Mas tu prometeste que se algum de nós tem falta de sabedoria, deve pedi-la a ti, que a dá liberalmente a todos sem censura. Eu te peço sabedoria agora,
Eu clamo por direção. Eu busco a tua orientação específica para as decisões que estão diante de mim. Fala comigo, Senhor, e eu obedecerei. Senhor, eu também reconheço que cumprir o meu propósito exigirá coragem, perseverança e disposição para sair da minha zona de conforto. Tu não me chamaste para uma vida fácil e acomodada. Tu me chamaste para uma vida de aventura e significado, uma vida que faz diferença e deixa um legado. Dá-me a coragem de Josué para avançar e tomar posse das promessas, a perseverança de Paulo para correr a carreira até o fim, a fé de Abraão para obedecer mesmo sem saber para onde estou indo. Remove de mim todo medo que me paralisa e me impede de avançar em direção ao meu propósito. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo do desconhecido, o medo do que os outros vão pensar. Nenhum desses medos vem de ti, porque tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu rejeito todo medo em nome de Jesus e escolho caminhar em fé, confiando que tu estás comigo em cada passo, que tu vais adiante de mim preparando o caminho, que tu és a minha retaguarda, me protegendo de todo ataque. Pai, eu entendo que a minha missão de vida não é algo que eu cumpro sozinho, mas em parceria contigo e com o teu povo. Tu me colocaste no corpo de Cristo, onde cada membro tem uma função específica e todos são interdependentes. Ajuda-me a encontrar o meu lugar no corpo, a descobrir como os meus dons complementam os dons dos outros, a trabalhar em equipe para o avanço do teu reino. Que eu não seja individualista nem autossuficiente, mas que eu reconheça a importância da comunidade na realização do propósito. Conecta-me com pessoas que compartilham da mesma visão, que têm chamados complementares, que podem caminhar comigo nesta jornada de propósito. Dá-me mentores que me guiem com sabedoria, companheiros que me encorajem na caminhada, discípulos a quem eu possa transmitir o que aprendi. Que eu seja parte de algo maior do que eu mesmo, que eu contribua para um movimento que transcende a minha própria existência, que eu deixe um legado que continue impactando vidas, mesmo depois que eu partir desta terra. Senhor, eu também te peço que me protejas dos desvios e distrações que podem me afastar do meu propósito. O inimigo conhece o chamado que tu colocaste sobre a minha vida, e ele fará de tudo para me impedir de cumpri-lo. Ele usará tentações para me seduzir, desânimo para me paralisar, distrações para me desviar, perseguições para me intimidar. Mas eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, que todo o plano do inimigo para sabotar o meu propósito será frustrado pelo teu poder. Dá-me discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo disfarçadas de oportunidades, as portas falsas que parecem atraentes, mas levam à destruição, os atalhos que prometem resultados rápidos, mas comprometem a integridade. Ajuda-me a manter o foco no que realmente importa, a dizer não para o bom, a fim de dizer sim para o melhor, a priorizar o eterno sobre o temporal, o significativo sobre o urgente. Que eu não me distraia com coisas secundárias enquanto negligencio a missão principal. Pai, eu declaro que a minha vida tem propósito, que a minha existência tem significado, que os meus dias têm valor eterno. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou vivendo sem razão. Eu não estou caminhando sem destino. Tu me criaste com intenção. Tu me chamaste com propósito. Tu me capacitaste com dons. Tu me posicionaste estrategicamente. Eu abraço o meu chamado. Eu aceito a minha missão. Eu me comprometo a viver cada dia em alinhamento com a tua vontade, buscando cumprir tudo o que tu planejaste para mim. Que ao final da minha jornada terrena, eu possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que eu não chegue ao fim da vida com arrependimentos por oportunidades desperdiçadas, por chamados ignorados, por propósitos não cumpridos. Que eu viva intensamente, propositalmente, significativamente,
deixando marcas de amor e fé por onde eu passar. E que eu ouça da tua boca as palavras mais desejadas. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Senhor, eu sei que cumprir o meu propósito também significa enfrentar oposição e perseguição. Jesus alertou que se o mundo o odiou, também nos odiaria. Mas eu não me intimido com a oposição, porque tu és comigo. Eu não recuo diante da perseguição, porque tu me fortaleces. Eu não desisto por causa das dificuldades, porque tu és a minha recompensa. Que eu seja fiel até a morte, e tu me darás a coroa da vida. Que eu persevere até o fim, e tu me concederás a vitória eterna. Senhor Deus, eu reconheço que manter a comunhão profunda contigo e permanecer firme no propósito que tu estabeleceste para a minha vida não é uma tarefa fácil diante das adversidades e tentações que me cercam diariamente. Eu vivo em um mundo caído, rodeado por influências que constantemente tentam me afastar de ti, me distrair da missão, me enfraquecer na fé. A cada dia, eu enfrento batalhas visíveis e invisíveis, pressões externas e internas, circunstâncias que testam a minha determinação e desafiam a minha perseverança. Mas eu venho diante de ti, buscando forças para resistir, sabedoria para discernir e graça para permanecer fiel. Pai, eu sei que as adversidades fazem parte da jornada cristã e que tu nunca prometeste uma vida isenta de problemas. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas também nos encorajou a ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. As tribulações não são sinais de que tu me abandonaste, mas oportunidades para que a minha fé seja provada e refinada como ouro no fogo. Ajuda-me a enxergar as adversidades através dessa perspectiva, não como obstáculos intransponíveis, mas como degraus que me elevam a níveis mais profundos de maturidade espiritual e dependência de ti. Eu confesso que muitas vezes, diante das dificuldades, eu tenho a tendência de murmurar, reclamar e questionar a tua bondade. Quando as coisas não saem como eu planejei, quando as orações parecem não ser respondidas, quando o sofrimento se prolonga além do que eu esperava, o meu coração se inclina para a dúvida e o desânimo. Perdoa-me por essas atitudes que te entristecem e me enfraquecem. Ensina-me a dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a tua vontade para mim em Cristo Jesus. Ensina-me a confiar no teu caráter, mesmo quando eu não entendo os teus caminhos. Senhor, eu te peço que me fortaleças para enfrentar as adversidades com resiliência e esperança. Quando as tempestades da vida se levantarem contra mim, que eu não seja como a casa construída sobre a areia que desmorona ao primeiro vento, mas como a casa edificada sobre a rocha que permanece firme, porque está fundamentada em ti. Que as minhas raízes estejam tão profundamente plantadas em ti que nenhuma tempestade consiga me arrancar, nenhum vento consiga me derrubar, nenhuma enchente consiga me arrastar. Eu quero ser inabalável, não pela minha própria força, mas pela tua graça. Dá-me a perspectiva eterna que me permite ver além das circunstâncias temporárias. A tua palavra declara que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, enquanto não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Ajuda-me a fixar os meus olhos nas realidades eternas, nas promessas que não falham, na herança incorruptível que está reservada nos céus para mim. Que a esperança da glória futura me sustente nas dificuldades presentes e me dê forças para continuar caminhando. Pai, eu também reconheço que as tentações são uma realidade constante na minha caminhada cristã. O inimigo conhece as minhas fraquezas, sabe onde eu sou mais vulnerável, e ele usa esse conhecimento para me atacar nos pontos mais sensíveis. As tentações vêm de várias formas. A tentação da carne com seus desejos pecaminosos,
A tentação do mundo com suas ofertas sedutoras. A tentação do orgulho com suas promessas de autossuficiência. Eu preciso da tua graça e do teu poder para resistir a cada uma dessas tentações sem cair. Tu prometeste na tua palavra que não permitirás que eu seja tentado além do que posso suportar, mas com a tentação proverás também o escape para que eu possa resistir. Eu me apego a essa promessa, Senhor. Eu creio que para cada tentação que eu enfrentar, tu já preparaste uma saída, um caminho de escape, uma porta de livramento. Ajuda-me a identificar essas saídas quando as tentações surgirem. Ajuda-me a escolher o caminho da obediência, mesmo quando o caminho do pecado parecer mais atraente. Que eu não brinque com a tentação, não flerte com o pecado, não me aproxime das situações que me colocam em risco. Senhor, eu te peço sabedoria para reconhecer os padrões e gatilhos que me levam à tentação. Há situações, lugares, pessoas e estados emocionais que me tornam mais vulnerável aos ataques do inimigo. Quando eu estou cansado, solitário, com raiva ou desanimado, as tentações parecem mais fortes e a resistência mais difícil. Ajuda-me a cuidar de mim mesmo de maneira integral, a descansar quando preciso descansar, a buscar comunhão quando estou solitário, a processar as emoções de maneira saudável, em vez de buscar alívio em comportamentos destrutivos. Dá-me também a humildade de reconhecer as minhas limitações e de estabelecer limites saudáveis na minha vida. Eu não sou invencível. Eu não estou imune à queda. Eu não posso me expor a qualquer situação achando que vou resistir. A tua palavra me adverte que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Eu escolho a prudência sobre a presunção, a sabedoria sobre a arrogância. Eu evitarei as situações que sei que me colocam em risco. Eu fugirei das tentações como José fugiu da mulher de Potifar. Eu não darei lugar ao diabo na minha vida. Pai, eu reconheço que uma das maiores armas contra a tentação é a accountability, a prestação de contas a irmãos de confiança que podem me ajudar a permanecer no caminho certo. Eu não fui criado para lutar sozinho. Eu preciso de pessoas que me conheçam profundamente, que saibam das minhas lutas, que me questionem com amor, que me encorajem na caminhada. Ajuda-me a cultivar relacionamentos de transparência e vulnerabilidade, onde eu possa confessar os meus pecados e receber oração, onde eu possa compartilhar as minhas tentações e receber apoio. Senhor, eu também te peço que me ajudes a desenvolver disciplinas espirituais que fortaleçam a minha resistência às tentações e adversidades. A oração diária, a leitura e meditação na tua palavra, o jejum, a adoração, o serviço ao próximo, são práticas que me mantêm conectado a ti e me fortalecem para as batalhas. Quando eu negligencio essas disciplinas, eu me torno fraco e vulnerável. Quando eu as pratico com consistência, eu me torno forte e resiliente. Ajuda-me a ser disciplinado, a criar rotinas espirituais saudáveis, a priorizar o tempo contigo acima de todas as outras demandas. Que a tua palavra esteja sempre nos meus lábios e no meu coração, pronta para ser usada como espada do Espírito contra as mentiras e tentações do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu a cada tentação com "está escrito", usando a palavra como arma de defesa e ataque. Eu quero seguir o seu exemplo. Eu quero ter a palavra tão internalizada que ela brote naturalmente diante de cada tentação. Ajuda-me a memorizar versículos estratégicos, a meditar nas tuas promessas, a declarar a tua verdade sobre a minha vida constantemente. Pai, eu sei que haverá momentos em que eu vou falhar, momentos em que a tentação vai me vencer, momentos em que eu vou cair apesar das minhas melhores intenções. Quando isso acontecer, ajuda-me a não permanecer no chão, a não me afundar na culpa e na vergonha, a não acreditar na mentira de que eu sou um caso perdido. A tua palavra declara que o justo cai 7 vezes e se levanta, e que se confessarmos os nossos pecados,
Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que eu corra para Ti imediatamente após cada queda, buscando perdão e restauração. Não permitas que o inimigo use os meus fracassos para me afastar de Ti. Ele quer que eu pense que pequei demais para ser perdoado, que caí demais para me levantar, que falhei demais para continuar. Mas eu rejeito essas mentiras em nome de Jesus. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Nada pode me separar do teu amor, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Senhor, eu também te peço proteção contra o desânimo que pode surgir quando as adversidades se prolongam ou quando as quedas se repetem. O desânimo é uma arma poderosa do inimigo que pode me levar a desistir da caminhada, a abandonar o propósito, a abrir mão das promessas. Mas eu declaro que não vou desanimar, que não vou desistir, que não vou recuar. Eu vou perseverar até o fim. Eu vou continuar lutando o bom combate. Eu vou completar a carreira que Tu colocaste diante de mim. Renova as minhas forças como as da águia, para que eu corra e não me canse, caminhe e não me fatigue. Ajuda-me a celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho, a reconhecer o progresso, mesmo quando ele parece lento, a agradecer pela graça que me sustenta a cada dia. Eu não preciso ser perfeito, eu preciso ser fiel. Eu não preciso nunca cair, eu preciso sempre me levantar. Eu não preciso ter todas as respostas, eu preciso confiar em quem tem. A jornada é longa, mas Tu caminhas comigo. As batalhas são intensas, mas Tu lutas por mim. As tentações são fortes, mas a Tua graça é suficiente para mim, porque o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pai, eu finalizo esta parte da oração declarando a minha total dependência de Ti para manter a comunhão e o propósito diante das adversidades e tentações. Eu não confio na minha própria força. Eu não confio na minha própria sabedoria. Eu não confio na minha própria determinação. A minha confiança está inteiramente depositada em Ti, no Teu poder que opera em mim, na Tua graça que me sustenta, no Teu Espírito que me capacita. Sem Ti eu nada posso fazer, mas em Ti eu posso todas as coisas. Que essa verdade esteja sempre diante dos meus olhos, guiando cada passo da minha jornada. Ensina-me a orar, Senhor, assim como os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse. Eu quero aprender a orar de maneira que mova o Teu coração, que libere o Teu poder, que traga resultados no mundo espiritual e no mundo natural. Eu quero orar orações que fazem diferença, que mudam circunstâncias, que transformam vidas, que abalam as estruturas do inferno. Eu não quero mais orar orações mornas e sem vida. Eu quero orar com fogo, com paixão, com fé inabalável, com autoridade espiritual que vem do relacionamento íntimo contigo. Senhor, eu te peço que me ajudes a desenvolver uma vida de oração consistente e disciplinada. Eu sei que a intimidade contigo não acontece por acaso. Ela é cultivada através de tempo investido, de encontros regulares, de momentos separados exclusivamente para estar na Tua presença. Ajuda-me a priorizar a oração na minha rotina diária, a acordar mais cedo se necessário, a desligar as distrações que competem pela minha atenção, a criar um ambiente propício para o encontro contigo. Que a oração não seja a última coisa que eu faço quando sobra tempo, mas a primeira coisa que eu busco a cada novo dia. Eu também te peço que me ensines a orar sem cessar, como o apóstolo Paulo instruiu. Eu sei que isso não significa estar de joelhos 24 horas por dia, mas significa manter uma consciência constante da Tua presença. Um diálogo ininterrupto com o Teu Espírito ao longo de todas as atividades do meu dia. Quando eu estiver trabalhando, que eu esteja em comunhão contigo. Quando eu estiver dirigindo,
que eu esteja conversando contigo. Quando eu estiver enfrentando desafios, que eu esteja buscando a tua direção. Que a oração seja como a respiração para mim, algo natural, constante e essencial para a minha sobrevivência espiritual. Pai, eu desejo profundamente desenvolver uma intimidade maior com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que habita em mim desde o momento em que eu entreguei a minha vida a Jesus. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma energia abstrata. Ele é uma pessoa com quem eu posso me relacionar, conversar, comungar. Ele é o Consolador que Jesus prometeu enviar, o Paracleto que caminha ao meu lado, o Mestre que me guia a toda a verdade, o Capacitador que me reveste de poder para testemunhar e servir. Espírito Santo, eu te convido a ter total liberdade na minha vida. Eu não quero te entristecer com pecados não confessados. Eu não quero te apagar com incredulidade e resistência. Eu não quero te limitar com medo e controle. Eu me rendo completamente à tua direção. Eu me abro totalmente à tua operação. Eu me submeto inteiramente à tua vontade. Toma o controle de cada área da minha vida. Governa os meus pensamentos. Dirige as minhas palavras. Guia as minhas ações. Que eu seja um templo santo e agradável, onde tu te sintas honrado e bem-vindo. Eu te peço, Espírito Santo, que me ensines a ouvir a tua voz com clareza. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, e eu quero ser uma dessas ovelhas que reconhece a voz do pastor em meio a tantas outras vozes que competem pela minha atenção. Fala comigo através da palavra, iluminando as Escrituras e revelando verdades que eu preciso compreender. Fala comigo através de impressões internas, daquele testemunho suave no meu espírito que me direciona e me adverte. Fala comigo através de circunstâncias, de portas que se abrem e se fecham, de confirmações que tu providencias soberanamente. Ajuda-me a discernir entre a tua voz, a minha própria voz e a voz do inimigo. Eu sei que tu nunca me dirás algo que contradiga a tua palavra escrita, que tu nunca me guiarás para o pecado ou para a destruição, que tu sempre me conduzirás em caminhos de justiça e paz. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber quando tu estás falando, coragem para obedecer mesmo quando a direção parecer difícil, e paciência para esperar quando tu me pedires para aguardar. Que eu não corra à frente de ti, nem fique para trás, mas que eu caminhe em perfeita sintonia com o teu ritmo. Senhor, eu finalizo esta oração de guerra declarando a minha vitória completa em Cristo Jesus. Eu não estou lutando para conquistar a vitória, eu estou lutando a partir da vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário e confirmou na ressurreição. O inimigo já foi derrotado, a sua cabeça já foi esmagada, o seu destino já está selado. Eu estou apenas aplicando na minha vida e nas minhas circunstâncias a vitória que já é minha por herança, por direito, por conquista do meu Salvador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu estou assentado com Ele nos lugares celestiais, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Eu declaro que esta oração não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi feita. Cada palavra que eu pronunciei, cada promessa que eu declarei, cada verdade que eu proclamei está trabalhando no mundo espiritual, movendo anjos, desfazendo fortalezas, abrindo caminhos, preparando vitórias. Eu creio que tu me ouviste. Eu creio que tu estás agindo. Eu creio que a resposta está a caminho. Eu não vou desanimar. Eu não vou duvidar. Eu não vou recuar. Eu vou permanecer firme na fé, confiante nas tuas promessas, seguro na tua proteção, até ver com os meus próprios olhos a manifestação completa de tudo o que tu prometeste. Que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dados a ti, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Tu és digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. A ti seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra, eu selo esta oração com fé inabalável e gratidão eterna. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto orava junto comigo, se a sua fé foi fortalecida e a sua esperança renovada, eu quero te fazer um convite muito especial e de coração. Este canal existe para ser um lugar de encontro com Deus, um refúgio espiritual, onde você pode vir buscar forças, direção e consolo através de orações poderosas fundamentadas na palavra do Senhor. Se você ainda não faz parte desta família, eu te convido carinhosamente a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma oração, nenhuma mensagem, nenhum conteúdo que possa abençoar a sua vida e fortalecer a sua caminhada com Deus. Ao se inscrever, você não apenas recebe nossos vídeos, mas também nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor e o poder de Deus. Cada inscrição, cada like, cada compartilhamento é uma semente plantada que pode transformar a vida de alguém que está precisando de uma palavra de esperança. Deixe também o seu comentário, contando como esta oração abençoou você. Compartilhe os seus pedidos de oração para que possamos concordar juntos em fé. E não se esqueça de enviar este vídeo para alguém que você ama e que precisa de proteção e fortalecimento espiritual. Juntos somos mais fortes e juntos podemos espalhar a luz do Evangelho por todo o mundo. Que Deus abençoe você abundantemente, guarde você em todos os seus caminhos e faça resplandecer o seu rosto sobre você hoje e sempre. Até a próxima oração.